Olá, você empresário, empresária que está me ouvindo aqui hoje. Essa aqui, para quem não sabe, ainda é uma série, né, de entrevistas que eu gravo com alunos aqui do Método de Gestão 365, alunos que têm conseguido ali aplicar o método e têm obtido resultados em relação à lucratividade da empresa, ao aumento de faturamento e outras questões mais, mas principalmente em relação à lucratividade da empresa. Hoje eu estou aqui com um aluno muito especial, que é o Sérgio. Ele vai se apresentar já já, né? Ele tem aqui uma empresa de reforma, né, de construções, reforma de construções tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, mas ele se apresenta já, explica melhor o que é que ele faz na empresa dele. Sérgio é um dos empresários que teve um resultado bem relevante aí com a aplicação do método, né? E hoje está gentilmente nos cedendo essa entrevista. A primeira coisa até que eu preciso fazer aqui ele agradecer, Sérgio, por estar, né? A gente sabe que não é fácil aí para o pequeno empresário conseguir agenda, né, para um papo como esse. Então, a primeira coisa é realmente lhe agradecer, né? Essas entrevistas, elas também têm por objetivo lhe inspirar, você, empresário e empresária que está nos ouvindo aqui agora, para você entender que, se você quiser, você realmente consegue mudar também a sua vida, tanto a sua vida pessoal, quanto a sua trajetória mesmo como empresário, né? Basta que você aplique ali uma metodologia que realmente vai tornar a sua empresa mais lucrativa e vai lhe fazer ter dinheiro em caixa. Tá? Bom, então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu já vou fazer a primeira pergunta, Sérgio, para você, de novo lhe agradecendo, né? E aí assim, quero lhe pedir que você se apresente, fale de que cidade, né, você está falando agora, onde é que sua empresa está localizada, fala um pouco sobre o ramo de atuação da sua empresa. Conta aí para a gente, rapidamente, a sua história como empresário, né? Olá, tudo bom, Taderado? Eu que agradeço pela assessoria que vem nos prestando aqui, né, na aplicação do método. Eu tenho uma empresa aqui em Natal, né, no ramo de serviços residenciais, né, reparos residenciais, e pequenas reformas, né. Nós atuamos aqui na Grande Natal e Natal. Hoje nós temos 8 funcionários, né, que nos auxiliam nesses serviços. Nós estamos aqui há pouco mais de um ano, né, atuando, e essa demanda, eu percebi que existia uma demanda, pois eu já atuo prestando alguns serviços para condomínios, para algumas empresas, no ramo de perícias e outros serviços de engenharia, e eu percebi que existia um nicho que tinha uma certa deficiência de mão de obra, né? Então a gente resolveu abrir essa empresa para prestar serviço nesses pequenos serviços residenciais e de reformas. Legal, são 8 funcionários, né, Sérgio? Eram 8, agora são 6 que saíram 2, mas vamos botar de volta. Mão de obra não é fácil no mercado a gente, né, substituir, mudar e tal. E você já teve empresa antes ou foi essa a sua primeira empresa? Eu já tenho uma empresa no ramo de engenharia, né? Como eu falei anteriormente, que a gente atua na área de perícias, vistorias, inspeções prediais, e que geralmente a gente recomenda uma série de serviços para a correção desses problemas, né? E a gente percebeu que os clientes tinham dificuldades em encontrar bons profissionais, boas empresas que executassem esses serviços com excelência, né? Acabavam sempre na mão de um autônomo e com a série de problemas e decorrências dessa contratação de pessoas, muitas vezes sem compromisso com a qualidade e sem se preocupar com o cliente, né? Muito bom. E qual é a tua formação, Sérgio? Só por curiosidade aqui, para quem está nos ouvindo. Eu sou engenheiro civil, né? E também de segurança do trabalho, né? Eu sou mestre em gestão de processos e também sou especialista, tenho 2 especializações na área de patologia das edificações, né? Caramba, parece negócio complicado isso aí, ou não? Ou não é? Na verdade, assim, as patologias, elas existem, né, em decorrência de vários fatores, desde a etapa de construção até a etapa de uso, né, e de operação da edificação, onde se faz necessário fazer algumas intervenções, algumas manutenções preventivas e que muitas vezes são negligenciadas, né? E isso acaba aparecendo problemas, né, como se fossem doenças mesmo das edificações, né? As infiltrações,
os descascamentos de pintura, descolamento de revestimento. Então, são vários problemas que acontecem que aí a gente precisa diagnosticar se é um problema de ordem construtiva ou se é um problema de uso, né? Muito interessante. Coisa bem específica, né, rapaz? E quais têm sido, Sérgio, as dificuldades aí que você tem enfrentado? Você como empresário, né? Quais têm sido, assim, as maiores dificuldades que você tem vivido na sua vida como empresário? Desde o início, a gente tem muita dificuldade, né, de sair do operacional, né? Eu acho que isso é quase uma unanimidade dos pequenos empresários, a gente ter que sair do operacional para se dedicar a questões estratégicas da empresa, né? E isso, para a gente, talvez seja o primeiro fator de dificuldade. A gente ainda pode citar a questão de mão de obra. Mão de obra também é um fator bem pesado assim na vida do pequeno empresário. Você fica meio que refém de alguns profissionais. E basicamente esses dois que a gente percebe que são os principais. Perfeito, perfeito. Realmente é uma coisa muito comum, né? Você faz parte de uma turma de alunos, né, do Método de Gestão 365, e você certamente vê lá na comunidade que esses problemas ali são muito comuns, né, do operacional, de mão de obra, então, também é um problema que, né, você ouve o tempo todo lá. A gente ouve, né, o tempo todo lá. Os alunos, eles vão resolvendo essa questão na medida em que eles implantam e se aprofundam mais no método. Muito bom, muito bom. E deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, então. Como é que você descobriu o método de gestão 365? Como é que você me achou, né? Como é que foi isso aí? Na verdade, assim, eu já vinha buscando essa capacitação, né, por entender que a gente sozinho não vai conseguir mudar muita coisa, né? E quando você começa a buscar as coisas nas redes sociais, ela começa a lhe mostrar muita coisa. Então, eu conheci o método através do Instagram, né? Através daqueles vídeos, né? E aí, depois disso aí, a gente entrou naquela semana da empresa lucrativa, né, que foram aqueles 4 dias de imersão, onde a gente conseguiu ter a noção exata de que a gente precisa implementar algum método para para as coisas poderem andar por conta própria, né? Bacana, bacana. Muito interessante. O que que você estava querendo resolver mais, Sérgio? Até você já falou de algumas dificuldades maiores ali, o operacional, funcionário e tal. Mas para quando você entrou no programa, né, quando você decidiu entrar na formação ali do Método de Gestão 365, qual era o problema maior, a dificuldade, a dor, né, que a gente chama maior, que você queria resolver? Na verdade, assim, a dor maior nossa é o operacional, né? A gente não conseguia deixar de estar envolvido com as questões mais elementares da empresa, desde um probleminha de discussão de um funcionário com o outro, da falta de um material na obra, de pequenas coisas, a gente sempre estava envolvido com isso, né? Na empresa hoje, sou eu e minha esposa, né, que ficamos à frente dessa questão da empresa em si, né, das tomadas de decisões, e sempre era eu e ela envolvido com isso, né? Então a gente buscou uma maneira, um método que nos desse esse panorama onde a gente pudesse ficar focado em questões mais estratégicas, né, da empresa e que deixar a empresa funcionando, né, ela ter autonomia de funcionar sem nós estarmos presentes full time, né? Entendi. Esse foi o motivador maior mesmo, essa história de sair, né? Aquilo que você falou desde o início, sair da operação. Interessante. Agora, me diga uma coisa, o que é que quase lhe impediu de entrar no treinamento? Sabe aquele negócio que você já viu, você gostou, você falou que participou da Semana da Empresa Lucrativa, pelo que eu entendi, você foi a fundo ali, né, no evento, mas sabe aquele negócio que na hora H, aquela, né, não, o que que ele estava lhe impedindo? Era o valor do investimento? Era medo de não ter tempo? Era o que estava lhe segurando? Na verdade, Tudelo, assim, você sempre se tem uma desconfiança, né, com o que tem na internet. E você, na internet, assim como um papel, aceita tudo, né? O que você falar vai estar lá. Agora, se é verdade ou não, a gente só sabe depois que conhecer, né? Então, assim, o, sempre a gente tem aquela desconfiança, né? Quem é esse cara? Né? O que é que ele está fazendo? Quem é ele? Que autoridade ele tem para estar dizendo que vai mudar a minha empresa se eu não sei nem quem é ele, né?
Então, assim, acho que a principal coisa que a gente vê é essa questão da desconfiança. Não sabia quem era você, não conhecia, né? Até então não conhecia. Tem muito fake na internet hoje, né, Sérgio? A gente fica com a orelha desconfiado, realmente. Eu entendo isso completamente. E alguma coisa assim que você pensava, por exemplo, isso aí pode ser que não sirva para o meu caso, não sirva para mim, meu tipo de empresa. Isso me passava pela sua cabeça também? Quando você vem aplicar um método, né? Esse método tem que ser uma coisa que funcione de maneira universal, né? E a gente percebia que a nossa empresa tinha algumas peculiaridades, né? Que talvez não se encaixassem, nem tudo se encaixasse, né? Ou precisasse de algum tipo de ajuste para poder funcionar, né? Entendi, entendi. Realmente isso é algo que eu percebo que acontece muito com os empresários, né? Por mais que eu tenha case ali, que tenha aplicado o método em várias empresas, de qualquer maneira, a gente não tem 100% de todos os tipos de empresas, né, que existem no mundo, e aí essa coisa surge sempre. E a história do tempo, Sérgio, e você tinha receio também de entrar num programa e de não ter tempo de atender os requisitos, de cumprir, de fazer, assistir as aulas, isso também ele passava pela cabeça? Federal, o tempo também, sabe? Assim, eu já fiz algumas pós-graduações à distância, né? E eu sei que um método EAD, ele exige disciplina para você cumprir, né? As aulas, assistir, fazer as atividades, né? E assim, o tempo também, mas assim, como eu já estava meio que já treinado com essa pós-graduação que eu vim fazendo, né? Eu não pensei muito nessa questão do tempo. E pelo que eu entendi, o impedimento maior mesmo assim na sua cabeça era a história de empregos. Não sei esse cara aí, o que ele está falando, né? E se esse negócio é verdade ou não na internet, né? Tem tanta. É o medo do desconhecido. Você não sabe o que é, né? Você tem a desconfiança. Será que vai servir para mim, né? Será que esse cara sabe mesmo o que está falando? Né? Quem é ele, né? E a gente fica meio com o pé atrás, né? Inclusive, assim, até alguns colegas da turma, a gente conversava nos bastidores. E aí, já pagou? Já não pagou? Como é que vai ser? Já deu certo? Teve algum feedback? Muito interessante, muito interessante. O bom do grupo é isso, né? Porque vocês ali estão livres, vocês têm um contato um do outro, conversam, né? Trocam experiência. Legal, Sérgio. Me fale outra pergunta. Quais têm sido as dificuldades, né? Você decidiu entrar no método, venceu essas questões todas, né? Viu que o método realmente existia, né? Aquela coisa inicial. Mas quais têm sido as dificuldades, quais foram e têm sido as dificuldades para implantar o método? O que é mais complicado de tudo é sair do operacional. Essa questão do operacional é uma questão que a gente precisa porque a gente depende de mão de obra, né? Por mais que você faça tudo, você esbarra sempre na mão de obra. E para a gente é isso, é saída operacional, porque o método ele tem várias etapas, da parte financeira, da parte de vendas, da parte comercial, né, da parte de pessoal, de recursos humanos e tudo, de normas, enfim, de leis, né? Mas se a gente não sai do operacional, a gente não consegue fazer nada disso, né? Então, assim, é um ponto que na nossa opinião aqui é o ponto chave do método, né? Não precisa começar delegando pequenas tarefas para os funcionários, para tirar da gente aquela demanda e para poder respirar e sair do operacional, né? Então, assim, para a gente, a pior, não sei se é a pior, mas a parte mais difícil é sair do operacional. Para poder implantar o método, você fala, né? Poder implementar o método, né? A gente precisa sair um pouco para ter tempo de resolver outras coisas, né? Muito bem, Sérgio, muito bem. Bom, agora vamos para uma pergunta que os empresários adoram, né? Estamos ouvindo aqui, é uma das que eles mais gostam, porque a gente agora vai falar de número, né? Vamos falar de resultados financeiros concretos, que é o que o método se propõe a fazer na vida do empresário. Então, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer em relação aos números é se, depois que você entrou no método, e você é da uma turma recente, né? Tem 6 meses aproximadamente, é isso, Sérgio, que você está? Nós iniciamos em fevereiro, né? Fevereiro. Bem recente, 6 meses.
E, assim, você, depois que entrou no método, teve algum aumento do seu faturamento? Sim, a gente aumentou o nosso faturamento, né? A gente também, a partir do método, conseguiu implementar um sistema, né, de gestão financeira. A gente tem todos os dados aqui, né? Antes a gente trabalhava com planilha Excel, ficava cada obra numa planilha, a gente tinha dificuldade de concentrar esses dados. Então, depois do método, a gente conseguiu implementar esse sistema, né, de gestão financeira, e a gente teve um aumento de fevereiro para cá de 85% do faturamento. Puxa vida, aumento quase dobrou, né? Quase dobrou. Aumento bem E a gente vem, relevante. mantendo esse último faturamento de maio para cá, né? Está mantendo, tá? Interessante, muito bom, muito bom. O que, Sérgio? Qual a explicação que você daria para esse aumento de faturamento ali em tão pouco tempo, que você pega 6 meses, aumentou 85%, tem empresa que leva 2 anos para fazer isso, né? Não, a gente dentro das instruções que o método nos passa, a gente tem implementando algumas coisas, né? Alguns procedimentos, algumas melhorias de processos, né? E a gente também está saindo mais do operacional e assim a gente vê que quando a gente fica um pouco mais fora, as coisas começam a fluir melhor, né? Mas eu acho que é basicamente isso. A gente tá implementando. O que dá para implementar, a gente está implementando. Nem tudo dá para fazer de uma hora para a noite, né? De um dia para a noite, mas a gente vem tentando cada dia melhorar. Legal, muito bom. E em relação à lucratividade, Sérgio, vocês aumentaram a lucratividade desde que vocês entraram no método? Aumentamos, sim. Aumentamos consideravelmente já. Você tem alguma estimativa para esse aumento aí de lucratividade? Desde o início do método, né, a gente trabalhava, mas a gente não tinha uma margem de lucratividade, a gente não tinha um número fixo, né? E aí a gente começou a implementar, a gente definiu que seria 30%. Tudo que a gente fizesse, 30% a gente vai ter de lucro, né? E a partir do método a gente definiu, não, vamos precificar aqui certinho, vamos botar aqui 30%. E tem mais dinheiro em caixa hoje do que tinha quando você entrou no método? Tem sim, tem sim. O dinheiro em caixa, ele já é realidade nossa, né? A gente tem, todo mês sobra dinheiro em caixa, a gente já está fazendo alguns investimentos na empresa, né? A gente adquiriu um veículo para fazer os transportes dos materiais, já com recurso, como diz a prefeitura, com recursos próprios, né? Então, assim, a gente tem a tranquilidade financeira, é diretamente proporcional, né? Aumentou o faturamento, aumentou a lucratividade, tem mais dinheiro em caixa. Esses números realmente são algo que o empresário fica, que no final das contas, se a empresa não der lucro, sabe disso muito bem, ela não vai para lugar nenhum, né? Ela não consegue ter dinheiro em caixa sobrando se ela não tiver uma margem maior de lucratividade, né? E qual a explicação que você daria, Sérgio, para... Você já até falou um pouco da história do faturamento, mas qual a explicação que você daria, que só você vai saber disso, né? Sobre esse aumento de lucratividade, de ter mais dinheiro em caixa? Considerado assim, a gente pode atribuir a mudanças comportamentais, né, nossas dentro da empresa, é a questão de procedimentos, né, mapear os procedimentos, tentar ajustar os processos, né, e ajustando a engrenagem. A gente tem que cada dia achar um parafusinho ali, achar um parafusinho ali, ver o que está rodando bem, o que não está bem, troca aquela pecinha e vai, né? A gente vem a cada dia fazendo essas melhorias, né? Aquela história da melhoria contínua, né? A gente vai cada dia, analisa o processo, vê o que está errado, corrige, executa, né? A questão daquele ciclo que a gente chama ciclo PDCA, né? A administração da empresa como um todo melhorou também? O que você me diria em relação à gestão da empresa? Da maneira que nós vimos conduzindo, né, a empresa, não estava muito adequada. Então, assim, a partir das orientações do método, né, a gente conseguiu profissionalizar, né, deixar um negócio mais transparente, mais liso, tudo funcionando no seu lugar, definindo atribuições, né, no caso, eu e minha esposa, nós ficamos à frente, a gente conseguiu separar algumas atribuições, né, e deixar que as coisas funcionassem, né? Bom, agora eu vou lhe fazer uma pergunta mais difícil, tá? Não sei se você estava achando que as perguntas eram difíceis, agora vem a mais difícil, que é o seguinte, Sérgio, teve algum resultado que você alcançou com o método que você não esperava?
Porque a gente sabe, né, que quando o empresário entra no método, um treinamento como esse, você já espera alcançar alguns resultados, claro, né? Você falou de alguns até no início. Mas teve alguma coisa assim que você disse assim, caramba, isso aqui melhorou na minha empresa e eu não imaginava que o método fosse me dar isso. Teve alguma coisa assim? Quando a gente começou a empresa, né, nós, como eu falei anteriormente, nós tínhamos duas empresas, né, e aí os funcionários de uma estavam na outra, nós não tínhamos funcionários, pegávamos os funcionários da minha outra empresa para prestar serviço nessa empresa, né, e uma coisa que chamou a nossa atenção logo nas primeiras mentorias foi essa questão da identidade do funcionário, né, o sentimento de pertença do funcionário, que nós tínhamos uma empresa com funcionários que prestava serviço na outra, né? Então, assim, a orientação que você nos passou foi que separasse, né? Aí, assim, a gente percebeu que, de fato, essa mudança, né, essa separação era importante, né? Foi uma coisa que a gente não esperava, não sabia que poderia ser um problema para a gente, né? E que, assim, de fato melhorou. Depois que a gente separou, né, a gente conseguiu fazer a separação. Hoje os funcionários sabem, né, a que empresa eles pertencem e quais são as suas responsabilidades, né? O empresário, às vezes, acontece coisas que ele não imagina, né? Que... Eu até lembro que quando eu falei isso para você, você me olhou assim com a cara meio espantada, como quem diz assim, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra, né? E é porque realmente era uma coisa que provavelmente não esperava. Muito bem, Sérgio. Agora vamos para a última pergunta para eu te deixar em paz de novo, que eu sei que você tem sua vida aí para tocar, né? Que é a seguinte: você sabendo o que você sabe hoje, né? Quando se fala da aplicação do método, a mudança que isso causou na sua vida, na vida de Dejeane, da sua sócia, na vida da sua empresa, o que que você diria para outros empresários, pequenos e médios, né? Eu diria, assim, que é necessário uma orientação externa, né? Alguém que lhe guie, né? Que lhe mostre como fazer, porque ao menos que você tem uma formação na área, né? Você vai conseguir fazer sozinho, mas geralmente não é o caso da maioria dos pequenos empresários, né? Geralmente a gente tem um conhecimento mais técnico, mais focado na área que a gente atua e esquece dessa parte da gestão da empresa, né? Então, eu diria que o pequeno e médio empresário ele precisa se capacitar, ele precisa procurar métodos eficazes, né, para implementar melhorias da sua empresa, né? Sérgio, mais uma vez aí, viu? Obrigado pela sua gentileza, pelo seu tempo, né? Por estar aqui inspirando outros empresários a também mudarem a vida deles, mudarem a trajetória da empresa, tá? Você tem alguma palavra final? Quer fechar aí? Aliás, vou deixar você fechar. Fecha aí, suas palavras finais aí. Não, é assim, eu só tenho a agradecer a você, né, pela disponibilidade, né, em nos ajudar, né, e nos auxiliar nas demandas da nossa empresa, né, e fico disponível aqui para precisar de mim, né, repetir, Maravilha, né. Sérgio. Grande abraço, viu? Obrigado. Valeu. Até mais.